Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 11 de janeiro de 2025. O chanceler alemão Scholz bloqueia 3 bilhões de euros para a Ucrânia. 3 bilhões. E o primeiro-ministro britânico visitará a Ucrânia para tratar com Zelensky sobre a força de paz para a Ucrânia. Esses dois assuntos abordaremos neste vídeo. O chanceler alemão Olaf Scholz ele bloqueou uma proposta para um pacote adicional de ajuda militar para a Ucrânia no valor de 3 bilhões de euros e informou a imprensa, principalmente a publicação Der Spiegel da Alemanha. Isso citando fontes políticas não reveladas, porque isso não tinha sido tornado público anteriormente. A Alemanha era o segundo maior doador militar da Ucrânia, depois dos Estados Unidos da América. O chanceler, no entanto, tem sido criticado por sua abordagem cautelosa em algumas questões-chave, né? Como a recusa dele em fornecer mísseis cruzeiro de longo alcance Taurus para a Ucrânia, né? E ele já disse que não vai fazê-lo porque ele não quer escalar com a Rússia. E, claro que ele mostra claramente que tem medo com a Rússia ou tem uma simpatia, como outros têm, pela Rússia ou pelo seu ditador, Vladimir Putin. O novo plano de assistência ela proposto pela ministra de Relações Exteriores da Alemanha, Anna-Helena Baerbock, e pelo ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, que eles fazem parte em partidos diferentes do partido do chanceler, da coligação que governa a Alemanha. E ele negou isso, né? Esse pacote era para armas adicionais, ele incluía 3 baterias adicionais de defesa aérea Iris-T, 10 obuses e mais munição de artilharia, de acordo com as informações. Scholz, no entanto, ele disse que a alocação existente já de 4 bilhões de euros, né, para 2025, que ele já havia aprovado, bem como fundos de empréstimo de 50 bilhões do G7, financiado por artigos congelados, já eram suficientes, não precisava mais. E ele também expressou preocupação com o novo governo que poderá assumir, vai ter eleições brevemente, ele está preocupado com o voto, com as próximas eleições. Ele poderia ter obrigações, no caso do novo governo, financeiras, após as eleições, que são eleições federais, lá que ele chama, antecipadas em fevereiro, se o pacote fosse aprovado. Então, em função disso, ele não aprovou, mas a ministra de Relações Exteriores e o ministro da Defesa, eles justificaram a necessidade do pacote, argumentando que a situação de combate na Ucrânia estava piorando e que havia incerteza sobre o apoio dos Estados Unidos da América sob a liderança de Donald Trump. Notem que o chanceler Scholz ele teve uma reunião recentemente, acho que no máximo 2 semanas passadas, sobre a Ucrânia com o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pode ser que tenha alguma coisa por aí a ver com isso, segurar esse pacote para a Ucrânia, né? Apesar da falta de apoio do Scholz, o Pistorius reiterou o apoio da Alemanha durante uma reunião que teve sobre o grupo de contato da defesa da Ucrânia, que eles chamam, mais conhecido como o grupo Ramstein, porque eles se reúnem na base da OTAN, na base militar de Ramstein, reuniram-se no dia 9 de janeiro, de acordo com as fontes, né? Ou seja, a Alemanha continuará apoiando a Ucrânia. E os mísseis originariamente projetados para esse evento na Ucrânia, né, eles foram redirecionados para a produção também
mas deverão ficar na Alemanha para uso da Alemanha se houver necessidade. Quem sabe no futuro acabem indo para a Ucrânia. Enquanto isso, uma notícia muito interessante: o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ele anunciou que vai estar programando para muito breve uma viagem para a Ucrânia para discutir com o presidente Zelensky sobre a força de paz para a Ucrânia. E então ele deve visitar nas próximas semanas ou nos próximos dias. A data não foi divulgada ainda por questões de segurança. Pode ser que não seja divulgada e ela vai ser divulgada já quando ele estiver lá, como acontece na maioria das vezes quando vão mandatários ou ministros de países do Ocidente, né? Inclusive, essa visita é a primeira visita desde que ele se tornou primeiro-ministro, né? E ele está indo já para essa reunião importante com o presidente Zelensky. Ele já viajou, inclusive, para Washington para se encontrar com Trump e, antes disso, para se encontrar com Biden. Ele é um dos mais fervorosos apoiadores da Ucrânia do bloco europeu. A França e a Grã-Bretanha, eles estão explorando, vamos chamar assim, porque ainda não tem nada concreto, nada assinado, a possibilidade de mandar tropas francesas e tropas britânicas para monitorar um potencial cessar-fogo e depois controlar o cessar-fogo quando ele acontecer. A Rússia é contra, já se manifestou claramente nessa posição contrária, né? E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele destacou que é um potencial da manutenção de paz em 9 de janeiro, quando ele esteve na reunião do grupo de contato em Ramstein, ou seja, há 2 dias passados, né? E após a reunião do grupo de contato de defesa na Alemanha, o presidente Zelensky disse que é muito importante que haja um monitoramento e que é muito importante que a Europa participe desse acordo de paz ou acordo de cessar-fogo que poderá ser efetivado muito brevemente, né? Mas ele disse também que só consideraria forças de paz estrangeiras se garantisse um cronograma claro para adesão à OTAN. O que ele não quer é que aconteça o que já aconteceu no Memorando de Budapeste, onde todo mundo foi enganado. Todo mundo foi para casa, foi dormir, assinou o memorando e achou que estava muito bem, quando o maior traidor foi aquele que assinou esse acordo junto com os outros países, que é a Rússia, e acabou invadindo a Ucrânia com motivos fúteis, motivos mentirosos que a Rússia é capaz de fazer e dizer a qualquer momento. A Rússia nunca tem compromisso com ninguém. Então, o presidente Zelensky falou certo, porque tem que ter esse compromisso de adesão à OTAN. Não precisa ser já, mas pode ser um compromisso de adesão à OTAN muito claro após a guerra, né? Após efetivamente o plano de paz ser detalhado e concluído. E ele espera para isso, né, um convite, nem que seja com data a posteriori, para que essas negociações tenham sentido e possam ir em frente. Acho que foi uma posição muito madura do Zelensky, muito positiva na defesa da Ucrânia e na defesa do povo ucraniano. Muito obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Aqui você vê somente a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. E também, principalmente, a todos vocês nos países que vocês estão e os países em que vocês vivem. Paz e bem, paz para toda a humanidade.